Boa tarde a todos vocês, queridos, queridas, sejam bem-vindos. Muito bom poder falar aqui com todos. Obrigada, Rita, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Vânia, Klaus, por tudo que nos ensinou. Muito obrigada. Por tudo que me fez chorar, apesar do rímel. Eu sempre me pergunto por que eu passo o rímel em dia de seminário com esse povo, né? Porque chega aqui, borra tudo e fica lá depois limpando. Mas, coisa de menina, né? Não tem jeito, a gente acaba fazendo isso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre novas constituições familiares. Eu tenho falado sobre esse tema na minha casa, porque sempre que eu faço uma palestra ou um seminário, eu vou contar para vocês. Eu faço mais ou menos 200 vezes na minha cabeça. Eu faço tomando banho, eu faço enquanto eu estou preparando a comida. O marido, então, coitado, a gente caminha cedo no lago e eu faço a palestra inteira. Então, por isso que às vezes ele não vem, viu, Vânia? Apesar de eu estar falando de família, ele não aguenta mais ouvir isso. Então, por quê? Na verdade, a palestra, ela é vivida pelo palestrante muito tempo antes dela acontecer. E aí, chega aqui, a gente vê na maior cara de pau e as pessoas perguntam assim, pô, mas você não sente nem o frio na barriga, né? Você fala na boa e tal. Na verdade, todo o frio na barriga já foi antes, na preparação. Então, a gente está, assim, bem à vontade para poder conversar com vocês. E é muito bom falar. Isso, depois de tanto dizer sobre novas constituições em casa, hoje cedo que meu marido me pergunta, mas Cláudia, por que esse tema? Por que você não vai falar, sei lá, aborto? Temas que são mais comuns, a gente vê dentro do meio espírita, e que eu respondi para ele, e até o Tadeu, de certa forma, deu um gancho aí, eu gosto de falar sobre aquilo que poucas pessoas costumam falar. Tá? Vamos reconsiderar, para quem já pensou e para quem ainda não pensou, vamos ter em mente que o Espiritismo não é apenas uma religião. O Espiritismo é muito mais do que uma religião. Tudo bem, as pessoas podem dizer, eu já sei, é ciência, é filosofia, com desdobramentos morais, e alguns dizem que é só isso, outros dizem que esse desdobramento já é uma religião, porque nos religa ao Criador. Maravilha, é tudo isso mesmo. Tá? Mas, fundamentalmente, na sua essência, o Espiritismo ele é muito filosófico. Ele nasce de perguntas que nós sempre nos fizemos. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Qual que é a finalidade da minha existência na Terra? Por que tem tudo isso? Por que existem os astros? Os filósofos, eles sempre se perguntaram. E foi justamente por isto que, e porque Kardec tinha esse espírito filosófico e muito curioso, que ele foi a fundo e surgiu a doutrina espírita. Sendo filosofia também, ela não é apenas um modo de pensar, mas ela é, como o Klaus comentou, um modo de agir. Eu não posso apenas estudar e saber, eu preciso realmente extravasar esse conhecimento. Eu preciso tirar a candeia debaixo do alqueire, como nos comentou Jesus há 2000 anos, não é? Novas constituições familiares. Faz parte de quê? De um fenômeno humano. Do Ocidente, século XXI. Pode ser visto sob enfoque espírita? Sim, como tudo. Eu posso aqui discutir com vocês antropologia, filosofia, direito não, viu? Vânia que discute direito. Psicologia, eu posso discutir morte, eu posso discutir qualquer assunto, a gente pode colocar o enfoque espírita e é o que a gente vai fazer hoje. Tá, mas por quê? Tudo bem, né? O seminário é sobre família, mas por quê? Em verdade, não sei se vocês sabiam, vou passar aqui para o próximo slide. Pela primeira vez, lares com formação tradicional deixam de ser maioria no nosso país. Está lá, Jornal Globo, agosto de 2012. Saiu o censo, IBGE, e lá, quando eu li essa notícia, eu tomei até um susto. Eu falei, nossa, tinha que... Tudo bem, a gente sabe que existem os lares mais diversos, né? Mas que o tradicional deixou de ser maioria, eu não sabia. E eu achei, olha que curioso. E a gente não fala muito sobre isso. Né? As coisas vão acontecendo e por não falar, o que acontece? Surge o preconceito. Porque os assuntos não são pensados. Os seres humanos,
Isso faz parte de uma teoria chamada representações sociais. Os seres humanos têm uma tendência a tentar tornar familiar o que é não familiar. E nesse caminho do senso comum, tentando fazer ficar familiar alguma coisa que a gente não conhece, vai dando medo, porque é o desconhecido. E por ser desconhecido e eu ter medo, eu vou ter o quê? Preconceito. Ou eu vou atacar, ou eu vou acolher. Se ele se tornar familiar para mim e fizer algum sentido, eu vou acolher. Se ele não se tornar familiar, se ele não fizer sentido para mim, eu vou combater. E é esse o grande medo, né? Porque, infelizmente, inclusive no meio espírita, nós percebemos preconceitos. Isso é muito triste. Muito triste porque essas novas constituições familiares que estão acontecendo, elas não vieram ao acaso. Elas surgem porque é uma necessidade social de reajuste mediante o que está fora da própria família. E se nós combatermos isso, nós vamos estar combatendo o que? Nós mesmos. Então o que a gente precisava fazer? Tirar essa lente do preconceito, esse óculos torto, que nos deixa ainda mais míopes, nos debruçarmos sobre o assunto e vamos ver, será que é bom? Será que é ruim? Será que o legal mesmo é o padrão tradicional que já não é mais maioria? Klaus comentou só um detalhe, né? Dos lares hétero, nós vemos muitos filhos que se tornam homo. Muito bem. Eu vou dizer de experiência clínica na psicologia. Muitas famílias hétero me trazem muito mais crianças com problema, às vezes, do que homo. Então vamos ter que repensar tudo isso. É o que nós vamos fazer hoje. Vamos lá. São tantas formações que os especialistas resolveram criar 5 grandes blocos de modelos familiares. A gente vai ter, como a Vânia hoje, por exemplo, família unipessoal. Só aqui, né, Vânia? Não, são lares formados com apenas um único morador. Tem crescido muito esse fenômeno, tanto por questão da longevidade, né, que aumentou o período de vida, né, a expectativa de vida, né, no Brasil também aumentou, tanto também como por uma opção. Estou afim de dividir meu espaço com ninguém, vou morar sozinho. Família nuclear, que é aí o tradicional casal com filhos, ou o casal sem filhos, a mulher que tem que morar sozinha com seus filhos, ou o homem com filhos, que é uma minoria. Família estendida, casal com filhos e com outros parentes, mulher com filhos e com outros parentes, casal sem filhos e outro parente, homem com filhos e outro parente. Aí tem uma outra categoria, que é a família composta, casal com filhos que não parente, mulher com filhos e por aí vai, gente. São várias formações. E a família homoafetiva que também entra aí, tem engrossado o caldo, e os especialistas dizem que acham, né, acreditam que o número é muito maior do que foi declarado, mas por conta do preconceito acabam não declarando que é assim que funciona. Notícia de 2012. Pai, mãe e filhos já não reinam mais nos lares. Verdade, já são minoria. Os meus, os seus e os nossos lares mosaicos crescem pelo Brasil. É o mais comum. A mulher que divorciou tinha 2 filhos, casou de novo com um homem que já teve um filho do primeiro casamento, um filho do segundo casamento, e os 2 juntos têm mais 3 filhos. E aí uma parte mora com eles, uma parte mora com uma outra mãe, outra parte mora com outro pai, e foram todos felizes para sempre. Tá? Mas acontece com muita frequência. Porque há uma facilidade agora com a questão do divórcio, não vamos negar, né? Zygmunt Bauman é um sociólogo que eu gosto muito, polonês, e ele diz que também tem um outro lado dessa moeda, que são as relações mais fluidas, né? Que até no livro dele ele chama de modernidade líquida. Por isso, as coisas não têm laços, né? Você me serviu até aqui, não serviu, dá licença, vou ser feliz ali na esquina. Aí chegou lá na esquina, não era bem isso, tal, e vai mudando, como muda a revista de caras na capa, né? A gente vê isso acontecer com frequência. A atriz linda, maravilhosa, um mês está com aquele garotão do lado, aí vem aquele bafafá, no Jornal das 8 até aparece o bafafá, porque o rapaz saiu com outra, e aí ela descobriu que não era ele e tal, e dali 15 dias, ou no mês seguinte, ela está com outro na capa da Caras, né? E é isso que é vendido para todos nós como sendo interessante.
Vamos falar um pouquinho de morte, Tadeu? Nós não vivemos mais o luto. É feio ficar triste, viu, Tadeu? Aí não tem que chorar. Ah, foi, a fila andou. Não é assim? E as pessoas não trabalham o processo de luto. Isso não é saudável. Não vou entrar em toda essa história, enfim. Não vale a pena, mas precisamos pensar nisso. Esse tipo de formação é muito comum. Tem pontos muito positivos e outros que a gente pode questionar. Vamos falar um pouco mais à frente. O bloco do eu sozinho já soma quase 7 milhões, que é aquela família unipessoal, como eu comentei lá, mostrei. Em 10 anos subiu de 132 mil para 400 mil lares com não parentes, ou seja, moramos eu, o meu marido, e aí vem o primo lá de Curitiba para estudar em casa, e aí ele trouxe um amigo e... É família, gente? Tá todo mundo dentro do mesmo lar. Emmanuel falou isso numa das frases lá que ele posicionou. Tá todo mundo dentro do mesmo lar, vivendo uma dinâmica em comum. Isso é família. Dentro da psicologia sistêmica, nós não tratamos família como pessoas, né? Eu vou tratar a mãe e o pai. Não. A família é o único corpo, é o único ser a ser tratado. Porque tem uma dinâmica, está num eixo central único. E nós vamos ter que tratar a forma como se realiza essa dinâmica. Isso me chocou. Crianças já são chefes de família em 130 mil lares brasileiros. Crianças, gente, de 10 a 14 anos. O número sobe para 661 mil entre adolescentes e jovens, ou seja, de 14 a 18 anos. Mas você pode dizer, mas como é que uma criança pode ser chefe de família? Lares, principalmente no Nordeste, onde a renda da família é menos de um salário mínimo, crianças conseguem às vezes ganhar mais dinheiro do que os outros membros e chefiam as contas da casa. O que nos faz pensar sobre o trabalho infantil no nosso país, que na verdade, em vez de diminuir, está aumentando. Isso a gente pode descobrir no censo. O IBGE já detectou 60 mil famílias homoafetivas pelo Brasil, a maioria formada por mulheres. Também é um número que cresceu e ainda eles acham que é maior, né? Não foi declarado. Mães e pais que valem por 2 em 10 milhões de lares pelo Brasil. Seja por opção, no caso da adoção, por divórcio, até por instinto, crescem os casos de filhos sob guarda de só um. Tem que falar sobre isso, sobre a ótica espírita? É uma realidade, né? Geralmente, quando a gente discute família, a gente pensa naquela família. Ah, o rapaz conheceu a moça, e aí eles namoraram. Um ano e meio, o pai já começou a ficar olhando cabreiro, né, que tem que casar. E aí eles foram casar, eles foram para a igreja ou lá qualquer religião. Teve lá uma pessoa que abençoou essa relação. E aí, depois de um ano e meio, viajaram um pouquinho, passearam. Agora vamos programar os filhos. Nasce o primeiro, foi menino lindo, vamos tentar uma menina, né? Tem que ter um casalzinho. Aí vem a menina, e aí eles crescem, vão também namorar, vão para a faculdade, vão casar e vão vir visitar os pais com os netos. E aí vai ter a festa de bodas de ouro, né? Se der certo, de bodas de diamante depois. Legal. Pode ser assim? Pode. Já não é mais maioria, né? Já realmente já não é mais maioria. Nós vamos ter que pensar nessas novas relações que estão surgindo aí. Aqui é só um quadro para ter uma ideia, mas tudo isso eu já falei. Vamos ver isso na experiência deles. Quem apaga a luz? Pela primeira vez, a família tradicional, casal com filhos, não reina absoluta nos lares brasileiros. Está presente em 49,9% dos domicílios. Em 1980, estavam em 75%. Acho que a nossa união é calcada respeitando as nossas diferenças, o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer sozinho. E eu acho que essa é a forma que a gente está conseguindo ficar junto até hoje. Até mesmo esse tipo de família mudou. Os filhos do casal não são recebidos só pelos pais. Já tem a companhia dos filhos só do pai e dos filhos só da mãe. É o que os especialistas chamam de família mosaico.
refletindo o aumento dos divórcios e dos recasamentos. A opção de não ter filhos já não causa tanta estranheza. São 2 milhões de casais que trabalham e decidiram não deixar herdeiros. São os chamados DINs, nome dado pelos americanos a esse tipo de família, em que há 2 rendas no mínimo. Há também as mães sozinhas. Há tempos atrás, boa parte era formada por mulheres separadas. Atualmente, há mulheres que querem ter seus filhos sozinhas, sejam adotados, sejam por inseminação artificial. E há os pais sozinhos com filhos. São poucos. Estão presentes em apenas 2,3% dos lares. Mas em 2000, estavam em 1,6%. Pedro não é um filho natural meu. Eu assumi o terceiro dos 4. Eu assumi quando tinha 1 ano de idade. E como se fosse, entrou na turma e está do mesmo jeito. E às vezes ele fala, você não é meu pai? Eu falava, não, meu pai, eu sou mais pai seu do que os outros, do que sou os outros filhos, porque eu não tenho obrigação de ser, sou o que amo. E você é meu filho, que você me ama. Os casais gays pela primeira vez aparecem nas estatísticas de um censo demográfico. São apenas 60 mil, menos de 0,1% dos arranjos. Especialistas acreditam que esse número deve ser maior, mas o reconhecimento dessas uniões ainda esbarra no preconceito. Enquanto isso, a busca da privacidade e o aumento da expectativa de vida criaram um exército de pessoas morando sozinhas. De um lado, os jovens adultos procurando a independência nas grandes metrópoles. E de outro, os mais velhos, principalmente as mulheres que vivem até 7 anos mais que os homens, engrossam a estatística. São 7 milhões que vivem só no Brasil. Essa vida mais longa, em 1940, vivia-se até 45 anos. Hoje, vive-se até 73 anos. Trouxe de volta 3 e até 4 gerações vivendo sob o mesmo teto. E por aí vai. Com a família se adaptando às mudanças e provocando mudanças. São casais dividindo a responsabilidade do lar. É tudo muito natural, a gente nunca sentou para discutir quem é o responsável pela casa, quem é o responsável por uma ou outra função. Foi uma divisão natural e a gente nunca precisou conversar sobre o assunto. Os que moram juntos, mas não são parentes. Divido praticamente com amiga. Amiga, não pode ser amiga. Disse, não, claro que é amiga, minha amiga é minha namorada. Você namora? É sempre assim. Os casados em casas separadas e os filhos que vivem em 2 casas. Foi uma decisão quase natural, a ideia da guarda compartilhada, porque para mim isso já era bastante natural. Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos e cresci assim. E acho que é a melhor opção para os filhos, porque eles tenham contato, tanto com o pai quanto com a mãe. Pra gente isso se tornou natural. Tão natural que eu faço isso há 7 anos e a minha irmã acabou de se separar e vai usar o mesmo esquema. Qualquer problema que a gente tenha, qualquer divergência, a gente senta, conversa, negocia, e sempre pensando no melhor para os nossos filhos. Já se consegue relacionar 19 laços de parentescos diferentes, tentando acompanhar essas transformações que não param de acontecer com a multiplicação da família brasileira. Hoje em dia a gente ainda não tem como mensurar esse fenômeno no Brasil. Estamos caminhando para isso, estamos estudando para que as nossas pesquisas possam retratar essa realidade, mas a gente já conhece, por meio de outros estudos, que a existência desse tipo de casal, que são pessoas que têm um compromisso afetivo, que se consideram casal, mas vivem em domicílios separados. Deu para perceber que é muito mais complexo e cheio de nuances do que a gente podia imaginar, né? São coisas que acontecem no nosso cotidiano, com pessoas desconhecidas, as famílias vão se alterando, mas a gente precisa quebrar, romper com aquele modelo de que família é só aquela que eu contei agora há pouco. Papai, mamãe, filhinhos. Há um laço afetivo, eles dividem, estão formando uma mesma dinâmica, todos embaixo de um mesmo teto, é família. Família, mesmo não sendo parente, mesmo não tendo laço sanguíneo, sendo adotivo ou não. Ok? Então, a partir disso, nós vamos ter que lançar o olhar espírita. Tá, isso aí é o que está acontecendo. Né? Mas será que foi de repente que isso começou a acontecer? Puxa vida, até outro dia, para mim, isso parecia absurdo. Tá? E agora,
é interessante que realmente a gente parece que foi dormir de um jeito e acordou de outro, né? Os pais estão diferentes, as mães estão diferentes, as crianças estão vindo diferentes. Vocês estão percebendo essa dinâmica, essa rapidez? Eu sou meio velha, acho, né? Só eu estou percebendo? Vocês estão percebendo também, né? Que está indo de uma maneira acelerada, né? As convenções sociais, elas estão se alterando. Mas isso não é passe de mágica nem macumba. Tem uma explicação muito mais interessante para a gente discutir. Primeiro, somos seres biopsicossócio-espirituais, né? Nós somos biológicos, temos aí o nosso corpo, não vou negar isso, né? Somos sociais. Eu estou aqui justamente, né, me misturando a vocês nesse instante. Nessa relação está surgindo um fenômeno. O fenômeno desse seminário, junto com vocês. Todos estamos nos transformando nessa relação, nessa tarde. Eu já não sou mais a mesma pessoa depois que eu ouvi o Klaus falando. Ah, mudou completamente? Não, mas ele acrescentou coisas que eu não tinha, me fizeram pensar, ele me fez pensar em alguns assuntos muito interessantes. Então já não sou mais a mesma. Eu acho que, espero também, vou afetá-los de alguma maneira nessa tarde, e a Vânia vai fazer o mesmo. Por outro lado, o olhar atento de vocês, a forma como vocês estão recebendo o que eu falo, também me transforma. E é nessa relação que nós vamos evoluindo. E nós vamos nos afetando. Então eu não consigo ser a Cláudia solitária, individual, como é um modelo vendido pelo Ocidente americano, né? O self-made man, eu me faço sozinho. Isso não existe. Eu sou um pouco da minha mãe, um pouco do meu pai, um pouco da minha avó, um pouco do meio social onde eu estou inserida. Eu sou um pouco de São Paulo, um pouco de Vinhedo, um pouco de tu. E é nessa colcha de retalhos que eu vou me formando. E vocês também. Então não dá simplesmente para a gente destacar uma situação. Ela vai acontecendo no todo. As pessoas vão acontecendo e se desenvolvendo no todo. Psíquicos, por quê? Nós temos a nossa não formação, a nossa colocação, a nossa forma de ser psíquica no mundo. E espirituais, somos almas encarnadas, né? Somos espíritos e agora na condição de almas porque estamos habitando o corpo. Maravilha. Então, este ser completo não pode ser deixado de lado. A gente não pode pensar nem só no corpo, nem só nos mecanismos psíquicos, nem só na rede social, nem só na parte espiritual. Tem que pensar sempre tudo no todo. E a família, por ser um núcleo que nasce dessa sociedade, ela sofre grandes influências. Influências históricas, políticas, econômicas. E por isso ela vai se transformando. Por quê? Porque nós vamos nos transformando com o passar dos anos e dos séculos. Com a família não poderia ser diferente. E a sociedade moderna, ela está realmente passando por grandes mudanças. Muitas mudanças. Foram várias coisas que aconteceram. Primeiro que, assim, na Idade Média eu acho que devia ser muito monótono. Não lembro muito. Eu acho que eu fui queimada viva algumas vezes, né? Porque eu adoro fazer um chá de mato. Hã? Ah, então ele me queimou. A gente agora está resgatando aqui. Na Idade Média era tudo meio monótono, né? Porque não podia usar razão, na verdade. A gente não podia pensar, não podia nem aprender a ler. Então, a monotonia, ou seja, era assim. Você nascia ou rei, ou da família do senhor feudal, ou você era um vassalo, um servinho, né? E aí dava para questionar isso? Não, por que você nasceu servo? Porque Deus quis. Ah, porque você nasceu rei? Porque Deus quis. Ah, porque você é doutor? Porque Deus quis. Era essa a explicação. Era uma explicação teológica, não é verdade? A pedra caiu por quê? Porque Deus quis. Até caiu a maçã no Newton, né? Graças a Deus. Até então, tudo é explicação de Deus. No século XVIII, Jesus ficou com muita pena da gente e falou assim, vai lá, galera, né? Mandou alguns espíritos bem interessantes para cá. Foi o Jean-Jacques Rousseau, o Voltaire, D'Alembert, Montesquieu e uma galera lá na França e na Inglaterra. E aí eles começaram assim, qual é? Essa explicação teológica não me convence mais. E eles começaram a falar tanto que era importante usar a razão, que chegou um momento que todo mundo falou, não, precisamos usar a razão, claro. E aí na França surgiu um movimento grande, a Revolução Francesa, e aí é que o bicho começou a pegar, até chegar nos dias de hoje. Foi uma influência atrás da outra. Quando teve a bendita da Revolução Francesa, tudo começou a mudar. E aí, de repente, surgiu o capitalismo,
Mais pra frente, depois do positivismo, surge o capitalismo. E aí o que aconteceu com a gente? Você sabe, Cláudio? Você nasceu para consumir. Você não nasceu para se desenvolver enquanto um ser biopsicossócio-espiritual. Você só é se comprar. Se não comprar, você não é. Você está à margem da sociedade. Isso influencia a família? Sobremaneira. E principalmente a família. A família. Por quê? Ele falou, a gente queimou o sutiã, né? Maldita hora. Maldita hora. Eu não estava lá, ainda bem, porque eu também ia fazer isso. A gente queimou o sutiã e aí veio uma encrenca enorme depois disso. Tudo bem, a mulher ainda é diminuída numa sociedade que ainda é patriarcal? Ela é. Fazendo a mesma coisa que um menino faz, a gente ganha menos. É verdade, acontece isso. O trabalho no lar não é valorizado? É verdade. Mas quem que tem que valorizar o trabalho no lar? É o homem ou é a própria mulher? Será que nós meninas não nos vemos de forma rebaixada e reafirmamos para os nossos filhos meninos que eles são melhores do que as nossas filhas meninas? Precisamos pensar nisso. Porque são as meninas que trabalham também nesse sentido. E tem as leis e tem mais um monte de coisa que nos atrapalha a vida. Enfim, que vai ser revisto, com certeza. Mas a família é extremamente influenciada por esses fenômenos sociais. Não poderia deixar de ser. Por falar em meninas, vamos mostrar um pouquinho aqui o que acontece com elas. Vamos apagar a luz de novo ali? E tem som, hein? Não tá pegando? Assim, olha que maravilha, né? Agora sim a mulher conseguiu o seu espaço, né? Mas esqueceu de fazer uma perguntinha que eu botei no final.
preço, tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? E aí a gente vê que existem problemas associados a essa situação. Claro que foi muito importante as mulheres poderem entender qual é o próprio valor dela mesma, hoje nós somos maioria nas universidades, né? Já estamos no banco da escola em maior número do que os meninos, e foram muitos séculos de repressão constante. Então é natural esse movimento feminino, né, me deixa mostrar que eu sou inteligente, que eu consigo fazer alguma coisa legal, como você também, menino, faz, muito bem, só que isso teve um preço. Por quê? E justamente pela questão do consumo, as mulheres tiveram que sair de casa, não mais pela questão da guerra, né, porque o marido foi e morreu na guerra, mas porque elas precisam ajudar no orçamento da casa, porque não é previsto mais que uma casa possa ser sustentada apenas e tão somente pelo homem. Não só por isso, na minha casa, não sei na de vocês, era uma televisão, era um carro, para levar todo mundo, né? Ou então a gente usava ônibus, era um telefone fixo. Beleza, conquistamos alguns confortos, foi muito interessante? Foi, só que a gente já deu um passinho a mais, nós estamos extrapolando do consumo para o consumismo, que são duas coisas diferentes. O consumo é necessário, é preciso consumir para viver, eu tenho que consumir oxigênio, eu tenho que consumir um pouco de gasolina, eu tenho que consumir roupa, eu tenho que consumir alimento, ótimo, todo mundo tem. O que é o consumismo? É quando eu vivo para, mesmo que eu não precise de forma alguma ter as 3 televisões, os 2 computadores, o carro, o iate e as 2 mansões. Então, o foco foi alterado e as famílias foram se alterando com isso, né? Fomos tendo que aumentar o número de bens materiais per capita. Isso tem um preço para a mulher. Meninas que estão aqui, me respondam, que são mães. Quanto custa ir trabalhar numa empresa, ficar lá de 8 a 9 horas num dia, deixando o seu filho com febre em casa, com diarreia em casa, ou mandá-lo para uma creche, ou deixá-lo com a avó? Quanto custa emocionalmente para uma mulher? É muito, é um preço bem elevado, bastante elevado. Para a mulher, para a criança, para o homem, para todo mundo. E a gente paga um preço por tudo isso. Na nossa sociedade, eu não sei se vocês já se deram conta, não tem valor nem o idoso, nem o bebê. O bebê também não tem valor. Socialmente, falando sobre o aspecto econômico, tá? Porque o bebê, ele atrapalha a mãe e o pai a ganhar dinheiro. A mãe tem que ter as mãos livres para poder trabalhar. Então, para onde vai o bebê com 6 meses? Para a creche. Porque a mulher tem que trabalhar. Claro, gente, a realidade é que em muitos casos é isso mesmo, passa fome. Estou indo para além desses casos, tá? Não são desses que eu estou falando aqui, são outros. Então, a criança, eu quero muito ter um filho. Para mim é muito importante ter um filho. Beleza, tem. Para quê? Vai para a creche, vai ser educado porque não está preparado para realizar este trabalho. Então, precisamos pensar nisso. Como é que é um filho ser educado por meninas, né, de 16, 18, 20 anos que não tem formação alguma? E mais que isso, que não tem vínculo afetivo com os nossos filhos. Porque a criança precisa da figura de afeto. Ela precisa desse cuidado com amor, dosado com amor. No aspecto espiritual, essas formações familiares, vamos falar agora realmente do espiritismo. Tem algum problema? As formações? Diferentes? Não. Ponto. Só que o que vale para uma, vale para todas. Regras morais, regras baseadas no amor, que vale para uma família tradicional, pai, mãe e filhos, é a mesma regra que vale para um casal homossexual, é a mesma regra que vale para uma nova formação familiar, famílias mosaico e por aí vai. Porque esta é uma regra universal, né? Por isso que o próprio Emmanuel disse, independentemente de qual seja essa formação familiar, o que deve reinar, o que deve estar na base dessa família é o respeito, é o apoio e por aí vai. Muito bem. O que tem que ficar claro para nós, famílias, independentemente da formação que elas se nos apresentem, elas podem ser instrumentos de desenvolvimento ou de adoecimento. Quando eu digo que na nossa clínica, na psicologia, vem muito mais crianças de pais hétero e famílias em modelos tradicionais sem ser mosaico, eu não estou mentindo, isso é um dado estatístico.
Realmente acontece isso com muita frequência. Por quê? Ah, é porque é pior? Não, gente, não é pior nem melhor, é porque é o que tinha maior número. De repente, se ficar muito mais agora com outras formações, são elas que vão me mandar a criança para a clínica. É que não tem modelo melhor ou modelo pior. O que tem é o modelo pior ou melhor de se receber, tratar e cuidar de um parente. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, Cláudia, mas como é que fica a criança que não tem, por exemplo, a figura masculina? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem com frequência, né? A mulher quer ter filho sozinha, não faz falta a figura do homem? Pode fazer. Se essa criança não tiver outros meninos ou homens em relacionamentos que seja fora da família, para ela perceber como é que se comporta um menino na rua, como é que ele é no mundo. Se ela tivesse uma sociedade que fosse só de mulheres, aí ia fazer muita falta mesmo. Né? Então tem meninos, por exemplo, que a gente percebe isso, acontece com muita frequência. Mora só com o pai, mora só com a mãe, e aí a professora é uma mulher, e aí a psicopedagoga é uma mulher, e aí começa a ser atendido por uma psicóloga que é mulher. E aí ele tem amigas mulheres. Bom, então todas as referências de mundo que ele tem é do sexo feminino. Opa, então eu vou ter que pensar nisso, peraí. Então o psicólogo tem que passar para um homem, para ele poder saber como é que se comporta um homem, como é que ele é no mundo, para ter essa referência. Então esses cuidados têm que ser tomados? Tem que ser tomados. Agora, é impossível ter filhos psicicamente saudáveis em famílias diferentes? Não. É extremamente possível, desde que alguns cuidados sejam tomados. Que a gente possa olhar isso com carinho. Outra coisa, nós temos o poder de decidir entre escutar uma criança, um marido, uma mulher, um parente, seja ele qual for, ou desdenhar. Nós podemos decidir entre acolher ou expulsar, entre ser grosseiro ou falar com calma, entre ouvir uma besteira e não revidar, né? E depois falar no momento certo. Enfim, são escolhas nossas. Isso vale também para qualquer tipo de família, para qualquer relação. Então, gente, eu vou cair sempre no mesmo ponto com vocês. Aquilo que o Cristo ensinou há 2000 anos, ele não ensinou para cristãos, viu? Por que é chamado de espírito crístico? Porque é o espírito do universo. Ele ensinou aquilo pra gente, vale o mesmo para mim, para alguém que mora lá na Arábia, para alguém que mora no Japão e para alguém que mora em Júpiter. Porque é universal, são leis que regem o universo. É a lei do Deus. E vale para todos nós. Quiçá em famílias diferentes, que agora estão se reajustando de determinada maneira. Ponto importante. Já ouviram falar em alienação parental? Não vale você, Vânia, que está na direita. Alienação parental, vocês já ouviram falar? Acontece com muita frequência, infelizmente, e às vezes dentro do próprio lar. É aquele pai que fala muito mal da mãe que não está próxima, é aquela mãe que fala muito mal do pai, mata o parente em vida. Mata psiquicamente o outro, que a gente sabe que está vivo. Isso é crime, viu, gente? Isso é crime. E acontece com muita frequência. Quem sai perdendo com isso? Muito. As crianças. Demais, demais. E aí o que acontece com o nosso ego, né? A gente quer se vingar do outro. O outro fez alguma coisa pra mim, eu vou me vingar dele. Vou me vingar, quer ver? Eu já sei como pegar no pé dele. É só fazer o filho tratar mal. Se o filho tratar mal, eu estou me vingando. E o filho vai tratar mal. Não vai querer ficar junto, porque enxergou que o outro é um monstro. Ou então porque não quer trair a figura da mãe, que está falando tudo isso. Né? Não vou trair minha mãe, então eu realmente não vou querer mais passar o final de semana com meu pai, porque ela se sente traída, porque ele traiu ela. Esse tipo de vingança absurda e egoísta acontece com muita frequência, e as crianças realmente adoecem. Acontece em lar hétero? Sim, em todos os lares. Em novas reconstituições ou não. Está errado? Está errado. Então o que vale para um vale para outro? Sim, o que vale para um vale para outro. Retomando a questão dos filhos. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição em que ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Para mim, é o texto mais lindo do Evangelho. Ele é maravilhoso porque ele explica os grandes dramas que estão acontecendo dentro dos lares.
Quem não leu ainda, indico a leitura. É maravilhoso. Ele diz: espíritas, para nós, hein? Compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, eu grifei. E da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Na outra ponta do pêndulo existe uma situação que eu quero falar com vocês. Não tem nada a ver com alienação parental, mas o oposto. A mãe saiu de casa para ganhar vida, o pai saiu de casa para ganhar vida, e à noite eles se reúnem com os filhos. E aí você vai ver como é que é a relação deles com os filhos, e eles dizem assim: nós somos amigos. Eu quero ser amigo do meu filho, eu quero ser amiga do meu filho. Não dá para ser amigo de filho, gente. Não se deve ser amigo nem amiga de filho. Você tem que ser pai e tem que ser mãe de um filho. Isso, na sociedade atual, é muito frequente. Porque o que está acontecendo? A mulher já não sabe mais qual é o papel dela dentro da família. Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Será que eu tenho que ser amiga? Será que eu sou mãe? Ela está um pouco perdida em tantas novidades que estão surgindo. E o menino, como é que está o pai? Está de igual para pior. Porque ele falou: peraí, qual que é a minha posição aqui? A gente está aqui dividindo tudo. Eu sou o quê? Eu sou amigo? Eu sou marido? Eu sou pai? Como é que ficou os filhos? Eles não têm referência. Não tem referência. Porque se meu pai é meu amigo, eu posso falar para ele o que eu quiser. Porque para o meu amigo, a relação com ele é horizontal, não é vertical. Não é verdade? Se a minha mãe é minha amiga, eu também vou tratar ela como eu trato uma amiga. Se eu tiver com vontade de tacar o telefone na cara, eu vou tacar. E depois eu vou lá pedir desculpa, tudo bem. Não é bem assim, tem uma hierarquia. E ela tem que ser respeitada pelo bem dos nossos filhos. É um triângulo, viu, gente? A gente tem aqui na parte de cima o pai, a mãe e aqui embaixo o filho. Esse triângulo tem que ser equilátero. Equilátero, todos os lados com a mesma medida. Lembra disso? Vamos voltar para a geometria. Beleza? A distância afetiva e de ordem entre a criança e o pai tem que ser a mesma distância entre o filho e a mãe. Pai e mãe estão no topo, criança está aqui, filho está abaixo. Quer dizer que ele tem que ser maltratado de forma alguma, com todo o respeito do mundo, porém sabendo que neste lar existem regras, existem deveres, existem também muitas alegrias, muito amor, muito carinho. Tudo isso faz parte. Mas ele faz parte desta dinâmica. E na atualidade, nas famílias, isso é um grande problema. Porque quando a criança surge com problemas emocionais, a gente vai dar uma pesquisadinha aqui que a gente percebe a relação entre a criança e a mãe está aqui e o pai está aqui. Ou o pai está aqui, para baixo, vai descendo o pai. Né? O pai não tem valor para aquela mãe e nem para aquele filho. Né? Isso acontece só em família tradicional? Não, em todas as formações isso acontece. E é um erro que a gente vem repetindo e que a gente tem que parar para pensar. E aí a gente pode perguntar aqui: poxa, Cláudia, mas como é que a gente faz? Porque eu já estou fora de casa o dia inteiro, meu marido também, realmente essa é a nossa realidade, e a gente tem filho, e como é que a gente consegue lidar com isso? De uma maneira bem simples: tempo com qualidade é o primeiro ponto, sem perder de forma alguma de vista a necessidade do diálogo, mas também da colocação de uma lei, de uma regra sempre que for preciso. Isso tudo faz parte de receber um filho e fazê-lo melhor do que quando ele chegou. Como eu disse antes, a família pode ser instrumento de desenvolvimento ou de adoecimento. E, gente, é muito mais grave do que vocês possam imaginar. Sabe qual é o problema? O problema é que essa cultura americana que diz da pessoa que se faz sozinha, a criança vem, começa a dar problema, começa a dar trabalho e tal, e aí o pai fala também, puxou para a mãe. Aí a mãe diz: não, isso é problema da tua mãe. Tua mãe herdou, é genética. Gente, comportamento não tem nada a ver com genética, tá? Comportamento é aprendizagem.
E aí a criança começa a ser responsabilizada. Não, é ele que está com problema. Aí a professora chama a mãe, chama o pai e diz, não, ele está com muito problema, ele não presta atenção, ele só quer ficar brincando, ele fala no meio da aula. E aí os pais ficam desesperados sem saber o que faz, leva para um profissional e o profissional dá Ritalina na criança. Vai medicar quem? A criança. Ela é distorcida, ela é afundada emocionalmente e depois ela é culpabilizada e depois ela é medicada. É de chorar o que a gente faz, não é fácil, né? E aí Deus vai perguntar: o que é que vocês estão fazendo com as crianças que eu estou enviando para vocês? A Vânia vai falar bastante sobre isso, eu acho. E Santo Agostinho continua: vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? E o texto continua dizendo assim, que muitos pais começam a sofrer ainda durante a própria encarnação. Vem do sofrimento dos filhos, de ter que tomar o remédio, né? Ou de se tornar drogaditos, né? Que, gente, as drogas estão invadindo aí os lares cada vez mais. E já é um preço que a gente paga nessa encarnação. Não precisa nem desencarnar para começar a sofrer, não é? É um preço muito alto. Já disse isso uma vez para vocês, vou repetir. Um grande amigo meu uma vez me perguntou: Cláudia, você acha mais importante ter filho ou dirigir carro? Vocês já ouviram falar isso alguma vez? Vânia, não vale. Não. Aí eu falei: bom, mais importante é ter filho, né? Tá na cara. Pois é. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que será que para dirigir um carro você tem que estudar, fazer aula, fazer teste, passar na prova, refazer a carta a cada 5 anos e ter filho? Você quer ter filho. Vou lá fazer um filho. Ninguém estuda, ninguém lê, ninguém vai buscar mais informações, vai só pela intuição. Eu quero ser mãe, quero ser pai. É um estrago muito grande por falta de responsabilidade nossa. Não é brincadeira. Adotar um filho não é brincadeira. E ter um filho biológico também não é brincadeira. Nós temos que nos preparar para além daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Porque muita coisa a gente aprendeu errado, desculpa contar. Mas a gente aprende muita coisa errada, apesar de serem os nossos pais. Mesma regra, mesmas oportunidades para todos nós. Jesus disse para nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com Ele. A família é estar muitas vezes com o adversário a caminho. É o momento que estamos a caminho numa encarnação. É hora de fazer reconciliação. Senão depois a coisa complica. Não é exatamente, gente, na família que estamos a caminho com aquele que a nossa insensatez converteu em adversário? Daí se explicam os grandes problemas que nós enfrentamos no lar, né? A doutrina considera a instituição do casamento como instrumento do progresso na marcha da humanidade. Reversamente, a abolição do casamento como uma regressão à vida dos animais. Então nós temos que pensar, com toda essa mudança nas famílias, será que está acabando a família, gente? Não, ela só está mudando de cara. Olha, não está dando certo esse modelo, então a gente está criando novos modelos. Eu não quero mais ser infeliz por 60 anos com a mesma pessoa. Eu quero ter uma nova chance. Aí o que nós temos que pesar? Peraí, será que eu realmente estou tentando? Será que eu realmente tentei? Será que eu dei todo o meu amor? Aí é um outro aspecto que nós vamos ter que pensar. E a separação? Merece profunda análise sempre. Nós temos que perceber que existem muitas coisas envolvidas quando a gente decide se separar. Muito sofrimento associado a uma separação. Então, o Emmanuel diz: tudo bem, separa, tá? Mas só quando vocês estão já caindo na loucura. Quando não dá mais mesmo. Aí você vai lá e separa. Porque tentaram de tudo. E mais pra frente vocês vão se reencontrar, não tenha dúvida, né? Porque é a lei, a gente vai se reencontrar. Então tudo tem que ser muito pensado, né? E vai chegar um momento em que a lei do amor vai reger as nossas relações e não vamos mais cogitar na separação, porque nós vamos entender que o outro está no momento de adoecimento e a gente vai acolher esse outro, vai ajudá-lo e a relação volta a ser saudável mais uma vez, como já foi no começo. Pois bem, finalizando. No horário, viu? Sem pedrada.
Como escreveu Paulo de Tarso com lucidez. Ele diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos formar a família que nós quisermos formar, porque somos dotados de um conceito fantástico chamado livre-arbítrio. É um atributo nosso. Nós temos o livre-arbítrio. Então eu posso muito bem dar uma de louca, chegar em casa e me separar. Eu posso. Me convém? Não. Não me convém. Ainda não. Não me convém fazer isso. Então tudo tem que ser muito bem pensado. Agora, estendendo isso para além do divórcio, eu posso maltratar um filho? Eu posso maltratar um marido? Eu posso maltratar a minha esposa? Posso. Me convém? Não. Eu posso revidar uma agressão com outra agressão? Eu posso. Eu devo? Não. Então tudo isso tem que ser pensado. Como é que eu posso agir diante de um grande drama? Peraí, nosso casamento está ruindo. Ele está ruindo. Então o que nós vamos poder fazer? Separar? Acusar? Continuar acusando? Não. Vamos buscar ajuda. Existem outras maneiras da gente resolver o problema. Não deu de jeito nenhum, vamos separar? Vamos. Mas vamos manter os nossos filhos saudáveis, pelo amor de Deus. Não é porque estamos nos enlouquecendo os dois que vamos ter que arrastar os filhos na loucura juntos. Porque aí o peso da culpa, o peso do problema vai ser muito maior. Vai ser agigantado. A boa notícia da noite, da tarde. Aqui não é noite, a primeira boa notícia é que ainda não anoiteceu, gente. São 5, eu já vou parar de falar, senão vocês vão estar já preocupados, né? A boa notícia que eu trago é que apesar de tanta caca que a gente tem feito, que a gente tem feito muita caca, eu tenho consciência disso, inclusive pela minha própria pessoa, é que a gente pode acertar o passo, fazer um novo fim a partir das nossas decisões de hoje. Muitas famílias têm problema, por quê? Porque todos nós temos problemas. Nosso banco de memória espiritual é muito complicado ainda. Mas dá para mexer nisso? Dá. Cada dia mais nós podemos tomar boas decisões. É o meu voto. Eu espero sinceramente que hoje cada um de nós possamos aqui fazer esse compromisso, né? É um reatar de laços com todos os nossos familiares. Porque a nossa casa precisa ser um campo de abastecimento da paz do espírito. Quando o nosso lar se torna um campo de guerrilha, nós não temos como batalhar do lado de fora, porque toda a nossa energia de batalha para fora do lar está sendo gasta ali dentro de forma inapropriada. A nossa casa, o nosso lar tem que ser um ponto de harmonia e de luz no espaço. Lá nós nos abasteceremos para os dramas e os leões que estão do lado de fora. Ok? Obrigada pela paciência. Obrigada.